continua, né? Nosso ano está cheio, nossa programação agora, virada de ano, culto da virada. Não perca nada, fica ligado, fica sintonizado com tudo que Deus tem para nós, amém? Sem mais, temos só 25 minutos de culto, viu? Minha irmã querida, pastora, bispa, esposa, mãe da Giovana, minha esposa. Ela vai trazer uma palavra assim, igual uma flecha para o teu coração agora. Amém, gente? Glória a Deus. Receba com carinho, bispa Raquel. Todo respeito às demais mulheres, mas a minha esposa é maravilhosa. Aleluia. Queridos, quem é Gabriel Lucas? Gabriel Lucas está aqui? Cadê o Gabriel Lucas? Gabriel, porque são as coisas do revisão, tá ali. Não esquece não, viu, irmão? Amém, queridos, boa tarde. Eu tenho pouquíssimo tempo, 24 minutos para pregar para vocês, amém? Mas eu sei que Deus vai falar tremendamente no seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Então vamos lá, abra comigo a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. Feche os teus olhos, eu gostaria de orar com você antes de ministrar essa palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos. Nós te damos graças por esse culto maravilhoso, pela revisão de vidas, pela tua presença poderosa, especial neste lugar. Fale conosco mais uma vez, Espírito Santo, que a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração e trazer em nós a tua mudança, a tua transformação. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. E o nosso coração, o nosso entendimento e os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Aliás, é nessa noite, né, gente? Esse horário é muito perigoso. A gente não sabe se fala noite, a gente fala tarde, a gente fala, né? Enfim, mas é noite. Amém? Vamos lá, então. Mateus 14, 22 diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando pelo mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?
Querido, esse é um texto muito pregado. Certamente você já ouviu, né, esse texto, ou você já leu sobre esse texto. Mas eu quero primeiro te trazer, né, o entendimento. A primeira coisa é que a Bíblia começa dizendo que os discípulos de Jesus que estavam no barco, eles tiveram medo ao ver Jesus andando sobre as águas. E eu te pergunto, querido, será que você teria medo de ver Jesus andando pelas águas? Você está lá, no meio do mar, numa tempestade, um vento forte, algo assim bem atemorizante mesmo. E aí, de repente, vem Jesus ali todo tranquilão, andando pelas águas, sobre as águas. Você teria ou não medo? Sim ou não? Eu teria. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos de Jesus tiveram medo. Porque é uma situação atípica, sabe por quê? Porque Jesus é atípico mesmo, Jesus é sobrenatural. Jesus não faz aquilo que naturalmente a gente está acostumado. Amém? Jesus faz o que é sobrenatural, o que ninguém faz, o que é impossível mesmo. Amém? Então esse é Jesus que nós estamos acostumados. Querido, e tem alguém no meio aí dessa história que era uma pessoa bastante ousada. E essa pessoa era quem? Fala do seu irmão assim, ó, ainda de máscara. Era Pedro. Pedro era ousado. Querido, já não bastasse ver Jesus andando sobre as águas, assustado com Jesus, pensando que era um fantasma. Pedro, ainda dá na cabeça de Pedro o seguinte, então Jesus, se é o Senhor mesmo, fala para mim aí até você, porque eu vou. E aí Pedro, naquela ousadia, né, porque Pedro era bastante ousado, bastante, nada tímido, ele fala, não, então vem. Então vem, e o que aconteceu? E Pedro, fala para o seu irmão assim, Pedro foi. Só que, querido, no meio do caminho ali, no meio daquela ida até Jesus, daquela ousadia de Pedro, o que acontece aqui no verso 29? Pedro, por um segundo, ele reparou no vento. O que é isso? Pedro, ele prestou mais atenção no vento, que provavelmente estava demais, né? Causando medo, assustando, enfim. Imagina você em alto mar, com uma ventania, misericórdia. E Pedro, querido, reparou no vento. E aí, o que aconteceu? Pedro ficou com medo e começou a se afundar. Pedro tirou o foco de Jesus naquele momento. Pedro começou a ficar, né, assim, ele colocou sua visão por um segundo no vento que estava demais, que talvez estivesse assustador. E o que eu quero dizer para você essa noite, querido? Muitas vezes nós fazemos igual Pedro. Nós tiramos os olhos fixos de Jesus e nós olhamos para o vento. Nós olhamos para coisas que aparentemente são mais interessantes do que a palavra, do que Jesus, do que o caminhar com Deus. Amém? E às vezes, querido, às vezes não, o tempo todo, nós lidamos com situações, com acontecimentos. Por exemplo, chateações, desilusões, desânimos, com pessoas que tentam nos tirar do foco que é Jesus. Pedro, por um instante, começou a se afundar. Querido, e pode ser que por um instante nós venhamos nos afastar, está amarrado em nome de Jesus, mas da presença de Deus. Por quê? Porque o segredo de andar com Jesus, querido, está em ter os olhos
tirar você dos caminhos de Jesus. Amém? Você vai ser maior do que isso, você vai vencer. Você, querido, vai continuar com seus olhos fixos em Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Eu quero te perguntar essa noite. Querido, Pedro, por um segundo, reparou o vento e começou a afundar. Eu quero te perguntar, o que você tem reparado? Aonde está o seu olhar? Qual direção que você tem seguido? Você está completamente, 100% conectado com Jesus? Em nome de Jesus, você vai estar. Se não estiver, a partir de hoje você estará. Amém? Posso ouvir um amém? Sabe por que eu estou te perguntando isso, querido? Porque nós temos que tomar o cuidado para não nos afundar, para não nos afastar da presença de Deus. E para afastar da presença de Deus, querido, não gastam dias, horas, meses, não. Pode ser por um minuto. Por quê? Porque o que nos afasta da presença de Deus se chama pecado. E para pecar, querido, basta um minuto. Basta uma oportunidade. E essa oportunidade pode nos afastar da presença de Deus. E como foi que Pedro afundou? Ele tirou o seu olhar, a sua visão fixa de Jesus. Não foi isso que aconteceu? Só que Pedro, quando percebeu que estava afundando, o que ele fez? Ele disse o seguinte: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Querido, nós temos que ter a humildade, a hombridade, para saber, naquele tempo de dificuldade, naquele tempo que a gente está desanimado, naquele tempo, querido, que muitas vezes você quer abandonar tudo, você quer largar a presença de Deus, você acha que não vale mais a pena, você tem que dizer: Senhor, salva-me. Senhor, eu estou aqui. Nós precisamos, querido, mostrar a nossa dependência para o Senhor. Porque Ele está totalmente disponível para nos atender. Talvez, querido, você que estava no Revisão de Vidas, você por vários momentos ou várias vezes, se hesitou em ter esse encontro com Deus. Talvez você, até outras pessoas citaram, deram esse testemunho, mas sempre que nós nos colocamos à disposição, Deus vem e faz. Então, querido, quando estiver muito difícil, quando você, querido, estiver já quase se afundando, quando o seu olhar se desviar, você vai dizer: Senhor, salva-me. Porque o Senhor, Ele é capaz de te pegar pelas mãos, assim como Ele fez com Pedro, direcionar até o barco e acalmar a tempestade da sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia! Eu fico imaginando Pedro que era Pedro, que convivia com Jesus, que sabia de Jesus, que convivia com Ele como homem, com carne e osso. Pedro teve pouca fé. E a gente muitas vezes vai ler essa palavra e fala assim: nossa, mas Pedro teve pouca fé. Inclusive, Pedro até afundou. Querido, Pedro, por um momento, ele desviou seu olhar de Jesus. Mas ele foi totalmente ousado em dizer: Jesus, manda eu ir até o Senhor. Se for o Senhor mesmo, deixa eu ir caminhando sobre essas águas. E Jesus falou: vem. Pedro foi ousado. E nós temos, querido, que ter essa ousadia diante de Jesus, porque, querido, Jesus nos responde
Jesus corresponde, Jesus fala com você. Amém? É possível você ter esse diálogo com Jesus e de ser ousado como Pedro. E talvez você vai falar comigo assim, bispo, mas eu sou tão quietinho, mas eu sou tão na minha, eu sou tão tímido, eu não sou igual Pedro, eu não sou tão ousado. Mas deixa eu te dar uma palavra, querido, não importa como você é, importa, querido, se você está sempre na direção de Jesus. Amém? Não importa se você tem um jeito caladinho, se você tem um jeito, mais como Pedro, não importa. O importante é que você esteja sempre na direção do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Querido, o que significa ter os olhos fitos? Ou seja, os olhos fixos em Jesus. O que significa você ter os olhos destinados, ter os olhos ali na direção? A palavra fitos quer dizer olhos fixados, olhos cravados, olhos, queridos, fitos no céu, olhos, queridos, na direção de Deus. Muitas vezes, querido, coisas vão querer te parar, situações vão querer te tirar do caminho de Jesus. O vento talvez poderia ter parado Pedro, mas não. E muitas coisas podem te parar, podem querer te parar. Querido, não olhe para as adversidades, não olhe para a dificuldade. Talvez você que está chegando agora, do revisão, você vai ter uma semana muito abençoada. Amém? Mas, querido, você vai ter uma semana de provas também. Fala assim, ai, bispo, isso é verdade? É. Mas, querido, muitas coisas vão querer te tirar da presença de Deus. Mas você vai fazer igual Pedro. Você vai continuar convicto. Você vai continuar firme. E você vai dizer a palavrinha, Senhor, salva-me. Salva-me porque eu quero continuar na tua presença. Porque eu não abro mão da tua palavra, eu não abro mão de andar com o Senhor. Querido, olhe para Jesus. Não olhe para as pessoas. Não olhe para a igreja, para dentro da igreja. Não olhe para as situações, não olhe para os líderes. No seguinte sentido, não olhe para aquilo que você acha que está errado, ou para aquilo que você acha que é demais ou que é de menos. Olhe para Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes nós não vamos concordar com muitas coisas. E outra coisa, a casa de Deus, querido, é feita de pessoas. Então, querido, a igreja é imperfeita? O espaço igreja é, mas Jesus não. Amém? Por que tem imperfeição? Porque tem homem. E o homem é imperfeito. Então, querido, não fixe os seus olhos no homem. Fixe os seus olhos em Deus. Amém? Aconteça o que acontecer, fala, eu vou. Tá difícil? Eu vou. A tempestade está demais? Eu vou. O barco está quase afundando? Eu vou. O seu olhar estará sempre fixado, cravado em Jesus. Amém? Essa palavra, querido, é para todos nós. Porque são muitas situações que tendem a nos tirar da presença de Deus. Várias situações. Por quê? Porque o mundo está aí. E o mundo, querido, oferece coisa boa. Você acha que o mundo oferece coisa ruim? Oferece muitas ruins, mas também oferece coisa boa. Agora,
muitas vezes essas coisas boas não nos convêm. Porque essas coisas boas que não nos convêm, fazem com que o nosso olhar se desvie da vontade de Deus. E não é isso que Jesus quer para você e nem para mim. Amém? Eu quero, querido, te dar uma boa notícia. Qual será que é a recompensa que você e eu, nós temos de andar com Jesus? Tem recompensa? Mas é muita. É recompensa demais. Amém? Mas eu quero te falar duas. A primeira recompensa é que no tempo difícil, no tempo, querido, que talvez você vai reparar o vento, né? Que você vai extraviar o seu olhar, porque isso pode acontecer. Jesus, ele está pronto para te pegar pela mão novamente. Amém? Essa é a primeira recompensa. E a segunda, querido, é que Jesus, ele está pronto para acalmar qualquer tempestade que vier a acontecer sobre a sua vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ele te pega pela mão. Ele acalma a tempestade do seu barco. Amém? Ele te direciona. Ele volta com você como ele fez com Pedro, para um lugar seguro. Vamos lá, Pedrão. Vamos agora para dentro do barco, porque agora vai cessar a tempestade. Porque agora eu cheguei. E quando Jesus chega, querido, chega a calmaria. Amém? Quando Jesus chega, querida, as coisas são colocadas no lugar. As coisas, querido, começam a fazer sentido na sua vida. Talvez você chegou aqui nesse revisão de vidas todo bagunçado. Falando, bispa, é a minha última alternativa. Eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Eu não quero ser dessa maneira. Eu não aceito essa situação para a minha vida. E eu quero te dar uma palavra. Jesus está te segurando pelas mãos e acalmando a tempestade da sua vida. Amém? Glória a Deus. E é assim que ele faz. Querido, para terminar, a Bíblia nos fala do dia mau. Que nós vamos ter dia mau. Que nós vamos passar por aflições, tribulações, dificuldades. Queria eu falar para você que isso não ia acontecer. Porque, inclusive, todos nós estamos sujeitos, inclusive eu. Mas, querido, a tempestade vai ficar bem mais branda se Jesus estiver no nosso barco. Porque ele pode acalmar. Ele pode, querido, mudar inclusive o clima. Ele faz chover. Se quiser, ele faz nevar. Se quiser, ele para a chuva. Ou seja, ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Até aonde você deu conta, você fez. Mas quando chega o impossível, é Deus que faz. Amém? E é por isso que ele é um Deus do impossível. E ele vai fazer. Amém? Queridos, andem com Deus. Andem com Deus. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus, querido, fazer com que você se torne irreconhecível para você mesmo. Daqui 6 meses, 1 ano, você vai olhar para trás e vai dizer, olha como eu era e olha o que Deus fez comigo.
Amém? Esse é o convite que eu deixo para você essa noite. Não repare no vento. Não tire os olhos de Jesus. Fica firme, olhos cravados, olhos fixos. Porque Ele sim, só Ele pode te pegar pelas mãos e mudar completamente a sua vida. Eu não posso, mas Jesus Ele pode. E além dele poder, Ele quer. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Então fica de pé no seu lugar, por gentileza, porque a gente acabou o meu tempo. Querido, coloca a mão sobre o seu coração. Fala para Ele: Senhor Jesus, eu entendi essa palavra. E eu quero, Senhor, estar todos os dias da minha vida na Tua presença. Fala para Ele: eu não abro mão de Te servir. Eu não abro mão de andar com o Senhor. Eu não vou deixar nada me parar. Eu não vou deixar nenhuma situação ofuscar o brilho do Senhor sobre a minha vida. Eu não vou deixar de Te servir. Porque eu sei, Jesus, que o Senhor me pega pelas mãos. Que o Senhor acalma a tempestade da minha vida. E que o Senhor tem grandes planos para mim. Fala para Ele: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu sacrifício. Eu estou aqui, Jesus, totalmente entregue ao Senhor, porque eu quero ver mudança na minha vida. Fala para Ele: eu não aceito mais ser o mesmo. Eu quero experimentar, Senhor, da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero estar nos Teus caminhos. E eu entrego, Senhor, o meu coração, a minha vida, diante da Tua presença. Eu quero Te servir. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero, Jesus, fazer parte da Tua família, da Tua igreja, do Teu altar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti.